Graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo um livro aqui e achei muito importante esse livro. Junto Nós Somos Melhor, de Rick. E esse livro ele nos mostra, nos textos dele, nos mostra que nós devemos ser exemplo uns para os outros. Aí tem um versículo lá em Filipenses 3:17 que diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Todos a verdade é que nós precisamos uns dos outros. Nós não nascemos para ficar sozinhos, porque a verdade é que nós precisamos, porque nós somos a semelhança e o caráter de Cristo, construído com um relacionamento. E não podemos ficar isolados uns dos outros. Muitas coisas sobre a vida de Deus é, deseja que aprendamos, né, numa, numa questão de tempo que viemos a aprender e a alcançar esse isolamento sozinho. Não é possível acontecer isso. Então, nós precisamos uns dos outros. Só é possível aprendê-las em unidade, né, em comunhão, né, em comunidade, sempre estando uns com os outros, né, que cada um tem um aprendizado de um jeito, né, e cada um aprende um pouco um com os outros. Nós nunca aprendemos nada sozinho. Nós crescemos mais forte, mais rápido, como convivemos, por exemplo, que servem de modelo para uma vida de propósito, como Paulo falou lá aos Filipenses, né? Que sejamos, né, observadores e viver de acordo com o padrão que foi lhe apresentado. Qual é o padrão de vida seu? Qual é o seu padrão? Como você vive? Como é o seu momento de vida? Como você está vivendo? Porque Paulo, ele aprendia e implantava igreja. Ele era uma Bíblia, né? Ele vivia, ele refletia a vida de Jesus, a quem a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Em João 1, né, verso 14. Paulo ele viveu a verdade da palavra em sua própria carne e morou entre as pessoas também, né? Ele morava com as pessoas que, né, viviam com a palavra e uns trocavam com outros, né, as mensagens. E ele fala isso, ele declara isso, que de acordo com o padrão que nós nos te apresentamos, né? Então, para que vivamos assim, depois de deixar a cidade, ele podia escrever: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus de paz estará convosco. Filipenses 4:9. Então, a nossa cultura, né, atual e o mundo precisa desesperadamente de pessoas que mostrem como amar uns aos outros, como amar, como lidar uns com os outros, como dirigir os negócios com integridade, lidar com os conflitos, ao exemplo que nós temos de Jesus Cristo, né? Lições que aprendemos com os outros. Precisamos não apenas de modelo para crescer, como também de mentores, né, de pessoas para estarmos seguindo. Uma liderança que tenha uma boa visão, uma liderança que tenha uma boa compreensão de viver em unidade, viver em amor um com os outros. E que a pessoa aqui que segue a Cristo, há mais tempo que nós podemos compartilhar suas lições de vida. Provavelmente você já ouviu falar que o mais sábio aprende com a própria experiência, e eu digo que é ainda mais sábio aprender com a experiência dos outros, né, do que com a minha própria experiência.
A gente olha, né, as pessoas e vê o que passou e vamos aprender, né. Fez errado, nós não vamos fazer. Então, é o que diz aqui, diz que nós precisamos ser mais sábios para aprender com a experiência dos outros. E a vida é muito curta para aprendermos com as nossas próprias experiências, né? Passar, não precisa, não tem necessidade do que meu pai passou, do que minha mãe passou, do que meus irmãos passaram. Não tem necessidade de eu passar pelas mesmas coisas que eles passaram, né? Eu tenho que aprender a lidar com isso, a saber, né, tirar para mim o que é bom. A vida é muito curta, né, para a gente passar por essa experiência. Algumas delas até dolorosa, pode ser evitada se formos atentos o suficiente para aprender um modelo, né, que são para a nossa família, a ser modelos para a nossa família. Perguntar, né? Às vezes a gente pergunta assim para a gente mesmo, qual tem sido a minha influência na minha vida? Qual tem sido a influência na minha vida? Quem são as pessoas que são influentes na minha vida? Pessoas que têm moldado a sua vida por meio do seu relacionamento com ela. Quer dizer, eu vivo com que tipo de pessoa que eu vivo, que eu convivo todo dia? São pessoas que me acrescentam ou que me diminuem, né? Eu quero viver com pessoas que me acrescentam, que me ajudem a melhorar, a ser melhor, a ser pessoa melhor, né, aqui na Terra. Porque nós estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui por muito tempo, nós estamos aqui por um propósito e a gente tem que saber qual é o propósito até o final da nossa vida para concluirmos combater o bom combate, né? E acabar a carreira e guardar a nossa fé. Pessoas que têm moldado a vida por meio de seus relacionamentos são pessoas que querem aprender, que querem estar sempre aprendendo. Então, ela quer sempre ser moldada, quer sempre ser lapidada, né? Pelo diamante, né? A gente quer ser lapidados, né? Pessoas que olham para a criação de Deus e vê, né, sente que Deus é o Criador, Deus ele cria, ele recria, ele refaz, ele dá, ele tira, e nós devemos ter essa consciência disso, de que ele é quem faz todas as coisas, e devemos confiar nessa pessoa de Deus, que é a pessoa maravilhosa em nossas vidas. E com muitos líderes, né, ajudando a gente, né, ajudando a gente a crescer. Você não é de pequeno grupo ou crucial para o crescimento espiritual. Nós vivemos em grupo para crescermos espiritualmente. Nós temos as células, essas células são maravilhosas, nós crescemos muito, nós amadurecemos dentro dela. Isso nos ajuda muito a estar crescendo e desenvolvendo a nossa vida espiritual. E uma oportunidade simples de aprender lições, né, com as outras pessoas. Isso é uma oportunidade para cada um de nós. Nós não podemos estar perdendo essa oportunidade. Algumas pessoas, né, podem perguntar por que você vive de um modo, né, de um aprendizado sempre, está sempre querendo aprender. Por quê? Para melhorar a nossa vida. E essas pessoas elas não têm de ser perfeita em tudo, mas servirem de modo, né, ou como discipulador, e se a perfeição fosse um requisito, somente Jesus poderia, né, nos ajudar, né? Então não é um requisito, mas sim, ele diz assim, sejam meus imitadores, né? Então nós temos que ser imitadores de Cristo. E para crescer espiritualmente, nós temos que estar pronto para ser modelo ou mentor de outras pessoas. Talvez isso, né, você possa até se assustar, mas isso é um requisito em nossa vida, que é a dar um passo para frente, que é caminhar como o discipulador,
caminhar para discipular, estar discipulando as outras pessoas, né, que esperam estar mais próximo de Cristo. E já sabemos que você não é perfeito, nós não somos perfeitos. O que queres é honestidade. Então, deixe que seja as suas lutas e não apenas uma vitória. Normalmente nós crescemos observando a fraqueza dos outros mais do que os seus pontos fortes, né? Olhamos as fraquezas dos outros para aprendermos e esquecemos também que nós temos o nosso ponto forte. E esse ponto forte é o nosso alicerce, que é Jesus Cristo em nossas vidas. Precisamos estar atento a isso, que Ele é o autor das nossas vidas. Para pensar, ele colocou aqui: todos precisamos de modelo para amadurecer. Eu concordo plenamente com isso, porque eu lembro que na minha infância eu tinha uma professora da escola dominical que eu vivia imitando ela. Eu tinha na base de 10, mais ou menos, isso, e era professora de classe e também era professora das mensageiras. Ela trabalhava com a turma dessa idade e eu via nela uma pessoa perfeita, né, que fazia a vontade de Deus, e aquilo me influenciava muito. E uma vez ela perguntou para cada criança o que ela queria ser no futuro. E a maioria eu lembro que falou que queria ser missionária. E eu também falei isso, que queria ser missionária. Não sair de casa para ser missionária, porque você, para ser missionário, você não precisa sair de dentro da sua casa. Você pode ser missionária dentro da sua casa, dentro da sua igreja, você pode ser missionária na sua vizinhança, você pode ser missionária dentro sua cidade, porque as pessoas estão muito carentes da palavra de Deus e nós precisamos estar atentas a isto, porque Deus está procurando adoradores, aqueles que adorem em espírito e em verdade. E que possamos estar, né, sempre lembrando da palavra de Deus, que Deus quer para conosco. E é muito bom esse livro, Juntos Nós Somos Melhores. E somos mesmo, juntos nós vamos ser muito melhor. Porque a palavra de Deus também fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, vamos nos aconselhar com pessoas sábias, vamos procurar pessoas sábias e viver com pessoas que sabem melhor do que a gente, para a gente estar aprendendo com elas, trazendo para os nossos corações, nossos lares, para nossas emoções, para nossa emoção, nossa vida física, né, trabalhando através de tudo isso, né, que Deus vai nos ajudando a cada dia a crescermos mais na estatura perfeita de Cristo. Fica a dica. Deus abençoe.